O erro do regime militar. Eu não estou aqui para falar que o regime militar foi ruim. Tá? O regime militar, muito pelo contrário, foi muito bom. Quem viveu sabe, foi uma das melhores épocas para se viver no Brasil. Eu não vivi, mas você que é jovem, por exemplo, pergunte ao seu avô. Se ele não foi guerrilheiro comunista, pergunte ao seu avô como era viver no regime militar aqui no Brasil. Foi uma fase muito boa para o desenvolvimento do Brasil até. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo e vou apontar aqui um erro que foi crucial, um erro que foi fatal no regime militar? Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a minha opinião para uma possível intervenção militar hoje no Brasil. Claro, se esse caos político continuar, quiserem barrar Lava Jato, acabar com Lava Jato, nós temos aí também um grande problema das urnas eletrônicas e pessoas boas não conseguem entrar na política. E muita gente também ficou ali rindo de mim, porque, Bruno, você está iludido aí sonhando que política, esse regime aí, esse sistema dá certo, de voto, de política, de Brasília. Olha, gente, pode rir à vontade. O que eu vejo, na verdade, é algo independente do sistema. É como o Brasil está avançando através das coisas naturais do mundo. A tecnologia, o avanço da internet, a própria Operação Lava Jato. Hoje o político, antes de fazer merda, tem que pensar duas vezes. Nós temos aí muitas pessoas boas combatendo fake news, combatendo essa mídia podre que há décadas domina a mente das pessoas. Então é um progresso assim, independente até mesmo da política. Então, independente de regime A, regime B, eu percebo instrumentos na nossa mão, capazes de solucionar muitos problemas no Brasil. Então, possa ser que sim, que a intervenção acabe com essa farra que é em Brasília. Mas não pense você que intervenção militar é uma coisa dos deuses, que os generais são deuses, são pessoas sagradas, limpas, honestas. Generais, militares são tão humanos quanto o político que está lá em Brasília, no Congresso Nacional. São tão humanos quanto você. Muitos generais são, sim, esquerdistas, aliados do Lula, do PT e do PCdoB. E numa possível intervenção militar, a coisa não é assim, ano que vem está tudo resolvido. Não é. Eu li um comentário assim mesmo. Bruno, se você esperar eleições, só em 70 anos vamos resolver o nosso problema. A intervenção militar, ano que vem, está resolvido. Não é assim. Sabe por quê? O problema do Brasil é um problema cultural. E aí que aconteceu a falha no regime militar. Legal, eles tomaram o poder para que a Revolução Comunista não fosse instaurada no país. Maravilha. Porém, o regime militar ficou um pouco perdido, confuso, no tocante à luta contra a Revolução Comunista, contra os comunistas tentarem tomar o poder. Porque enquanto o militar estava caçando o comunista lá no meio do mato, o guerrilheiro, o comunista estava na sala de aula, nas escolas, corrompendo a mente do estudante. O regime militar também falhou quando criou a sindicalização obrigatória dos jornalistas. E o que aconteceu? O PCdoB tomou a frente e foi o PCdoB que sindicalizou tudo, tomou tudo. Isso quem conta é o Olavo de Carvalho. Quem fez a campanha sindical? O Partido Comunista. Como é que eu sei? Eu estava lá e eu ajudei. Então o partido sindicalizou todo mundo e já fichou todo mundo. E em breve eles tomariam as igrejas, as religiões, com a teologia da libertação de cunho marxista. O Lula colou logo com as igrejas. Isso é uma das modalidades de luta do comunista. Lá na Rússia, eles cessaram a luta armada, porque eles enxergavam que a luta cultural é mais vantajosa. Porque é uma luta de dentro para fora. A luta armada é de fora para dentro. E o Brasil ficou com os dois tipos, as duas estratégias, a luta armada e a luta cultural. A indolência intelectual desses militares não permitiu sequer que eles acompanhassem a Revolução Cultural Gramsciana, que já estava começando sob as suas barbas e às vezes sob o seu patrocínio. Aí que eu te pergunto, não é meio estranho aquele regime militar que tomou o poder contra a Revolução Comunista até 85, até o
pacto de redemocratização do Brasil, voltar o poder, entregar o poder a um bando de políticos e partidos totalmente socialistas, esquerdistas. Você não viu ali, ninguém viu um partido forte de direita, uma visão conservadora dentro de Brasília. Se chegou, foram muito poucos. E esses mesmos infiltrados em partidos comunistas, porque não tinha outros partidos. Não é meio estranho? E eles tomaram o poder dessa nova república, chamada Nova República, fizeram uma constituição totalmente obscura, alguns dizem até que é uma constituição totalmente socialista, e o Brasil passa a ter um domínio esquerdista. Ora, então o erro no regime militar foi não criminalizar o comunismo no Brasil, a doutrinação, o ensino. Tiveram no poder 20 anos, não fizeram uma única campanha de propaganda anticomunista. Enquanto as pessoas estiverem achando que comunismo tem que ser, é uma voz de política, nem que seja uma oposição esquerdista, é um direito, é uma liberdade política, o Brasil não vai conseguir voltar aos trilhos, não vai conseguir funcionar bem. Porque isso não é oposição, isso não é voz política, isso é crime, isso é jogo sujo, são mentes assassinas, sanguinárias, infiltradas no nosso país. Quando a União Soviética baixou a bandeira comunista, os comunistas em si perderam força no mundo inteiro. Foi daí que começou a surgir partidos social-democratas no Brasil, como o PSDB, que agregou vários socialistas fabianos, e daí começou a ter uma esquerda, assim, digamos assim, menos radical. Mas tudo é esquerda. PSDB é esquerda. Inclusive tem setores dentro do PSDB de visão marxista. Tá lá, o Geraldo Alckmin também está nesse meio. Eu falava de instrumentos que nós tínhamos para corrigir o Brasil. Tem o Bolsonaro, não é o melhor dos melhores, mas é uma opção que pintou aí na área, que há muitos anos não tinha. Não tinha, sim, uma oposição de direita para enfrentar, para tentar chegar no poder no Brasil, como o Bolsonaro agora. Não é aquele cara, poxa, Bolsonaro vai mudar, mas é uma posição diferente daquilo que foi ali instituído em 85. O meu único medo mesmo atualmente, cara, é a urna eletrônica. Eles estão barrando aí o voto impresso, são leis que a gente precisa pôr em prática para poder não ter essa contagem secreta de votos. Temos que ter uma transparência, temos que ser democráticos na apuração dos votos também. É a minha maior preocupação. Mas as coisas, a gente vê muita corrupção. Gente, na verdade a corrupção está sendo revelada. A Operação Lava Jato chegou para acabar com a impunidade. Não podemos deixar eles derrubarem a Lava Jato. Numa intervenção militar, eu não sei o que pode acontecer, gente. Eu não sei. O que a gente não pode é chegar numa intervenção militar e acontecer tudo o que aconteceu novamente para depois voltar ao poder os mesmos de sempre. E voltam os socialistas, mais uma vez, para comandar o Brasil. E quando a gente vai ver, está dando voltas. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se não tiver essa criminalização do comunismo, não vai adiantar nada. Outro instrumento também, outra coisa boa que está acontecendo no Brasil é a queda do PT. Graças à corrupção deles mesmos, graças à Lava Jato. Eles foram assim, diminuíram bastante nas eleições de 2016. Perderam o cargo de prefeito, de vereadores. Vai demorar, sim, 2, 3 eleições. Mas as coisas estão mudando, gente. Então, eu vejo os instrumentos na nossa frente. Escola sem partido, para poder acabar com essa invasão que os comunistas fizeram nas escolas. Redes sociais, para acabar com a manipulação da Rede Globo e dos seus braços e pernas, que são as outras emissoras. Temos, dependente do regime, temos que saber usar os instrumentos que nós temos em mãos. Olha, tem um camarada aqui que disse que a cidade dele, em 2016, renovou 50% da Câmara dos Vereadores. É assim que começa. Os municípios se renovando, graças à internet, graças à Lava Jato. Eu aposto na renovação. Forte abraço para você. Meu nome é Bruno Johnson. Vamos nessa!